O negócio. Ei, acabou? Quando nós falamos em tempos e modos verbais, quer dizer o quê? Que nós temos verbos que indicam ação, e essa ação pode acontecer no momento em que se fala, está praticando aquela ação, né? No momento presente, no caso, que ocorre essa ação. Passado é o pretérito. O pretérito é dividido em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro, futuro do presente e futuro do pretérito. Todos esses verbos que eu acabei de falar para vocês, esses tempos verbais, eles estão relacionados ao modo indicativo. O modo indicativo expressa certeza daquela ação, tá? É uma ação expressa com certeza, tá? Os modos verbais, eles são divididos em indicativo, que é o que nós estamos falando agora, né? Que eu estou falando para vocês agora, subjuntivo e imperativo. A ideia de vocês, o conteúdo de vocês, é só o indicativo. Deixa eu ver aqui também. Tempos e modos verbais, está na página 17 do CA de língua portuguesa de vocês. Então, ele é dividido em... não, deixa eu falar para vocês aqui o que está na página 17, tá? Vou recapitular. Tempos e modos verbais, página 17. Nós temos o verbo, ele apresenta 3 conjugações. Primeira, segunda e terceira. Como que eu identifico essas conjugações? No término do verbo, do radical dele, apresenta a terminação ar, er, ir, tá? São essas 3. Ei, silêncio. Coloca no mudo, por favor, Davi. Ar, primeira conjugação. Er, segunda conjugação. Ir, terceira conjugação. Tá? Então, por exemplo, amar, primeira conjugação. Perder, segunda conjugação. Sorrir, terceira conjugação. O verbo compor, ele pertence a qual dessas conjugações, já que não existe a quarta conjugação? Segunda conjugação, er, tá? Porque ele é derivado do verbo por. No latim, na época do latim, o verbo era poer, tá? Então, todos os verbos terminados nessa denominação aí, compor, repor, propor e por aí vai, todos eles seguem a lógica da segunda conjugação, tá? Porque vem derivado lá do latim, chamado poer. Se vocês forem associar, por exemplo, a primeira conjugação é o a, segunda e, terceira i, pode ser. Se vocês acham mais fácil entender assim, não tem problema, tá? O que vocês têm que entender é que não existe quarta ou quinta conjugação, se a gente for associar com a e ou u da vida, tá? É ar, er, ir, primeira, segunda e terceira. Os modos verbais indicam, eles expressam, tá? No caso do indicativo, expressa certeza. Certeza sobre aquele fato, aquela ação ocorrida. Subjuntivo, dúvida, hipótese, incerteza. Algo que não é certo, né? E o imperativo, ele expressa conselho, ordem, proibição, pedido, e lá vai. Por exemplo, o gênero textual que predomina o imperativo, eu posso dar de exemplo para vocês. A propaganda, manual de instrução, receitas, eles aparecem, código de trânsito, aparecem os verbos empregados no modo imperativo, tá? Deixa eu ver o que mais. Dentro dos modos verbais surgem os tempos verbais, tá? Os tempos verbais são pretérito, o pretérito é o mesmo que o passado, presente e o futuro. Dentro do modo indicativo, que é o conteúdo de vocês, dentro do modo indicativo, vocês têm presente, pretérito perfeito, dividido em 3 tempos, né? Perfeito, imperfeito e mais que perfeito.
Futuro do presente, futuro do pretérito. O que significa? O presente refere-se a eventos que ocorrem no momento da enunciação. Eu estudo. É no momento em que ocorre aquilo que eu falo, eu estudo, tá? Pretérito, ele indica, refere-se a eventos que ocorreram no passado. Ele pode ser dividido em pretérito perfeito, indica que os fatos já ocorreram, eles já ocorreram. Eu almocei ao meio-dia. Já indicou algo que aconteceu. Foi no meio-dia, já aconteceu. Pretérito imperfeito indica fatos que ocorreram durante um período no passado, isto é, que tiveram certa duração. Então, aconteceu no passado, mas teve aquele período de certa duração, tá? Pretérito mais que perfeito indica um evento que ocorreu antes do outro. Ele ocorreu, mas foi antes de outro evento ocorrido. O futuro do presente indica o que vai acontecer e o futuro do pretérito indica um evento que pode acontecer ou poderia acontecer. Eu gosto de tirar sarro da minha mãe, porque ela gosta muito de usar o futuro do pretérito para mandar a gente fazer alguma coisa. Aí ela fala, você poderia fazer tal coisa. Poderia não quer dizer para você ir, né? Eu falo, você dói, tá vendo? É uma coisa que não vai acontecer. Pode não acontecer. Porque agora, se você fala compre, faça, isso aqui é uma ordem imperativa, é mais incisivo, né? E o futuro do pretérito vai ficar lá. Num futuro que não vai acontecer, né? Aí por isso que eu falo para minha mãe. Aí nós temos aqui verbos terminados em ão, com a o tio, e am, com M no final. O a o tio é só para indicar uma ação futura no futuro do presente, tá? Eu só utilizo o futuro do presente a tio o no futuro do presente. Os demais casos que aparecerem é com am, tá? A terminação ão é usada para verbos no futuro. Mês que vem, meus amigos partirão para estudar em outro país. Só um pouquinho aqui. E nós temos aqui o am, que é usado para verbos no passado. Ontem, meus amigos partiram. Agora, se eu coloquei ontem, meus amigos partirão, como assim? Se é uma ação que aconteceu e eu coloco um verbo que acontecerá, não tem lógica, né? Então, ontem, os meus amigos partiram. Agora, se eu quisesse falar algo que acontecerá, ou seja, numa ação futura, amanhã, meus amigos partirão com ativo, tá? Mas o prof. Oi. Mas e tipo assim, ó, no usa o ram no passado, tipo, eles se conheceram. No passado é com am, no futuro é ativo. Eu acho que sim. Não. Ó, ativo, se você pega, aproveita que você está na internet, consulta lá o futuro para você ver. Todo o futuro do presente está ativo na terceira pessoa plural. Não existe outra forma. O am é para o passado. Então, por isso que eu falei para vocês, quando eu utilizei a palavra ontem, não indica algo que aconteceu, passado, aí eu pego e coloco, não sei qual que eu posso usar, eu vou lá e coloco ativo. Só que esse verbo fica errado nesse contexto, porque essa terminação do verbo indica uma ação futura e não uma ação que já aconteceu. Então, fica errado. O certo seria, ontem meus amigos partiram, com a M. Agora, se eu quisesse usar uma ação que vai acontecer, amanhã os meus amigos partirão, tá? Essa é a definição. Aí nós temos... Qual que é a concordância nominal? Quando eu vou concordar o nome, eu tenho que pegar as palavras, nós estamos estudando desde o primeiro bimestre, a parte de sintaxe do sujeito. O sujeito é um substantivo, vamos pensar assim, que é o núcleo do sintagma, e todos os termos que estão acompanhando esse núcleo
eles são chamados de determinantes. Esses determinantes, eles precisam concordar com o nome. Se o nome estiver no plural, todas as palavras relacionadas a essa palavra no plural precisam ficar no plural. Se a palavra está no masculino, a mesma coisa. Os termos que acompanham o núcleo do sintagma nominal que está no masculino também precisam ficar no masculino. Isso é o básico, tá? Vocês, pelo contexto, vocês já percebem que não tem lógica eu colocar um artigo, eu uso um artigo masculino plural, não tem lógica, né? Então eu preciso concordar com o substantivo da forma que ele se encontra. Ele está no masculino plural, eu preciso de determinantes de artigo, numeral, adjetivo ou pronome no masculino plural. Se está no masculino singular, eu preciso de determinantes no masculino singular. E o mesmo acontece com o feminino, correto? Tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês, ortografia. Qual que é a dificuldade que nós temos em ortografia? Porque as palavras, elas apresentam o mesmo som e a escrita é diferente, tá? Vou dar 3 exemplos para vocês. Casa, exemplo e beleza. Todas apresentam o mesmo som de Z, mas a escrita é diferente. Uma se escreve com S, a outra com Z e a outra com X. Exemplo, se escreve com X, tá? Então, qual que é o problema aqui? O que nós precisamos entender é o seguinte: nem sempre a forma que eu falo, que eu escuto, é a mesma na escrita. Porque existem regras. O básico da regra de ortografia diz o seguinte: entre vogais se escreve com S e tem som de Z. Mas eu falei 3 palavras para vocês que têm escritas diferentes e tem som de Z. E aí? Mas olha só, casa é uma palavra primitiva, não é? Fala para mim uma palavra derivada de casa. Casarão. Então, todas essas palavras derivadas de casa seguem a mesma escrita, correto? A palavra beleza, ela deriva de qual palavra? De belo. Então, quer dizer o quê? Na palavra derivada, quando a primitiva não tiver escrita com S, eu escrevo com Z. Entendeu? É sim. Ó, eu não sei se eu cheguei a trabalhar com vocês a formação de verbos. Realizar, analisar. Cheguei a trabalhar o primeiro bimestre com vocês? Eu não lembro agora. Por exemplo, palavras que são escritas com S, formadoras de verbos, elas se escrevem com S também. As palavras que não têm S no radical, quando eu passo para a forma derivada, que é a formação de verbo, ela se escreve com Z. Eu só vou usar o S se tiver na primitiva. Se não tiver, eu uso Z. A palavra real, eu quero formar verbo na palavra real. Como que fica? Realizar. Real, tem S, algum S por aí? Não tem, né? Não existe. Então, eu coloco a desinência isar para formar verbo. Só um pouquinho. Tem uma palavra. Só um pouquinho, deixa eu terminar. Feio. E, tipo, quando a gente faz, a gente coloca feioso. Tá, mas é outra formação, é outra derivada, tá? Tá. Que é com S. Essa é a regra do S. Quando é oso, osa é com S, não com Z. É essa a regra, tá? Que feioso fica nessa regra. Quando a palavra é terminada em oso e osa, se escreve com S e não com Z. Agora, essa palavra beleza é derivada de belo. Quando ela, no caso, é derivada de belo, ela se escreve com ZA, no caso. Mas como assim? Beleza se deriva de belo. Não é o contrário, belo? Não. Belo é a palavra... Não, é o jeito que eu falei mesmo. Belo é adjetivo. Belo é uma palavra, é um adjetivo, não é? Sim.
Deixa eu falar outra coisa para vocês. Agora a regra de acentuação. Nós estamos trabalhando só a parte de acentuação dos ditongos abertos ei e oi. Eu só acentuo os ditongos abertos que forem oxítonas. Eu não utilizo oi e ei acento se for paroxítona. É só em caso de oxítonas, porque com um acordo ortográfico retirou esse acento nas palavras, por exemplo, ideia. Ideia não tem acento, porque é uma paroxítona, tá? Tem mais alguma coisa do jornal? Alguma coisa para falar da parte do jornal? Ei e oi. Só. Herói. É de tom. É um hiato. Um hiato não. É uma oxítona. De tom aberto, oxítona. O lead? O lead é o parágrafo em que contém informações como onde ocorreu a história, o fato ocorrido, quem foram os envolvidos no fato ocorrido. Professor, os fatos principais, né? Sim. O que aconteceu. Então, tudo que está relacionado à notícia vai aparecer no início. É como se fosse a introdução da notícia. Tá? É o lead. Vamos supor, se nem naquele caso, o lead pode aparecer no meio da notícia também? Teve exercício que a gente falou que pode, né? Mas você vai ter que ler o texto e observar onde que apareceu essas informações apareceram, que deu o lead. Geralmente é o primeiro. As informações onde ocorreu, quem ocorreu, o que aconteceu. É o lead. É o lead. Aí os outros são o corpo da notícia. O corpo do texto e tem o título e o subtítulo. O título é o primeiro, o mais destacado, é como se fosse a manchete, né? O subtítulo é a linha fina ou subtítulo. Podem aparecer esses dois nomes. Ele apresenta informações um pouco a mais do que o título. Lembra que vocês fizeram um exercício sobre isso? Semana passada? Que era lá do concurso de sorvete, de parmesão, alguma coisa assim? Então, vocês tinham que criar subtítulo para aquele título, não é? Então, tem informações a mais. Só que, assim, o que contém mais informações de maneira breve, mais rápida, só com informações básicas. Quem, quando, o que, é o lead. O responsável é o lead. O restante é o corpo do texto, tá? É que essa parte vai mais a questão da interpretação. Quando eu falo de coesão referencial é quando eu utilizo palavras que estabelecem sentido equivalente àquelas que eu já mencionei num texto, para não haver repetição. Tá? Então, por exemplo, eu vou falar sobre o menino. Aí eu quero substituir a palavra menino. Eu coloco ele, o garoto. Então, eu utilizo palavras, por isso que é sinonímia. A palavra sinonímia, ela tem o uso de sinônimos, né? Sinonímia é a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes. Então, quando eu não quero repetir aquela palavra porque vai ficar muito cansativo o texto, eu substituo por sinônimos, palavras com sentido equivalente. Deixa eu ver o que mais. Vocês até fizeram, por exemplo, qual que é o sinônimo da palavra velho? Aí tem aqui ancião, idoso, vai, claro, alvo, e assim vai. Então, são palavras com sentido equivalente que nós utilizamos num texto. Parecidos, isso. Agora eu vou mandar o link para vocês para vocês fazerem a prova. Vocês têm até 5 horas para vocês terminarem a prova, tá? Como eu sei que eu estou aberto? 2 vogais na mesma sílaba. Ei, e, i. Oi, o, i. Herói. Herói, mesma sílaba. 2 sílabas, herói. Oxítona. Só recebe acento de tongos abertos quando são oxítonas.
Ponto aberto é quando eu tenho E e O. Ei, oi. No som eu tenho que falar ei e oi, para ser de tombo aberto, senão é fechado, tá? A professora, ela tinha perguntado sobre isso faz tempo já, quando a gente começou a aprender sobre isso, ela perguntou pra mim, eu dei meio que uma aula pra ela. Por exemplo, anéis, pincéis, que nós temos de tombos abertos, por isso que recebem acento e são classificados como oxítonos. Pode falar, Stephanie. Então, eu tenho uma dúvida, tipo, na página 26, né, do céu estava escrito acentuadas, não, estamos abertos, 10, els, ois, ou ei, eu e oi. Tá. Você está falando da número 1? Ou não, a definição? Ah, tá. Aí tá escrito lá, né, eis, eus e ois. Mas, professora, eu tenho uma dúvida, tipo, é só essas terminações, tipo, Só essas terminações, não quer dizer que sejam só essas palavras, tá? Não, eu tô dizendo... É só para palavras terminadas em ei e oi. Sim, mas, prof, mas, tipo, se só tem, tipo, eis, els e ois, só esses são de tons abertos? Só. Oi. O de tom aberto é quando tem E e O na mesma sílaba. Aí os outros são de tom fechado, se não tivesse os dois juntos. Não, não seria de tom. Não seria de tom. Não, nem seria de tom, tá? E quando tem o de tom fechado? Pra vocês também tá travando a prof? Yes. Sim, está travando. Estamos fechados. Gente, será que hoje a gente ainda vai ter prova? Será? Mas a gente vai ter prova. Será não? A gente vai ter prova. A gente vai ter prova, né? Como assim? Eu vou mandar Meu Deus. o link para você, a prova, tá? Professora, A senhora tá mas é gravando. porque tá falhando tudo aqui, então não dá dando nem pra ouvir a senhora. Não é verdade? Aham. Eu acho que daqui a pouco ela vai cair, porque ela que quando fica muito tempo assim, a gente ouve ela. E ela, tipo, melhor, fechada, ela você tá cai e ela desligada. volta. Uhum. Igual na aula de matemática, né? Foi a mesma coisa. A professora ficou travando, a câmera fechada. Pra mim até ficou aberta a câmera, né? Mas tava tudo bugado. Mas só foi ontem, porque as outras aulas estavam maravilhosas, perfeitas, como sempre. Tá bom, né, gente? Vamos fazer nossa prova quietinha. Peraí, tem que tomar um negócio da ansiedade. Manda o link para Um negócio da ansiedade. vocês, tá? Alguma coisa necessária.